o movimento de ascese, ele passa por uma experiência no autoconhecimento. E me autoconhecer é também lidar com a energia que eu trago, com essa camada, como numa cebola que tem camada concêntrica, lidar com os níveis de energia que eu trago e fazer visão dessa realidade e do movimento que eu preciso fazer para conquistar a mim mesma, o meu vir a ser. E essa é uma trilha que passa pelos chakras, onde, ao conduzir bem a força, eu previno doença degenerativa que é evitável. No livro Autodescobrimento, pelo Espírito Joana de Ângeles, na primeira parte, no capítulo 1, fala um pouquinho da questão energética e que quando os chakras abaixo do diafragma não têm energia transmutada para a região superior para ser sublimada, inclusive na zona sacral, em especial, produz doença do aparelho urinário e genésico com agravante ao relacionamento sexual. A energia precisa ser despertada para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina, que demonstra origem. Daí que a interferência amorosa, ela abre caminho para uma abordagem feliz e bem-sucedânea. Tinha uma pessoa que ela veio comentar que estava vivendo uma realidade intensa, porque ela estava sentindo uma dor nas costas, que estava pesando essa dor, que estava acontecendo na região da costa. Ela estava com uma dificuldade na respiração, que estava tendo falta de ar, estava com dificuldade de resolver uma documentação que ela precisava. Ela havia dado curso naquilo e aquilo havia desviado e estava com a cabeça pesada, sentindo prostração, sobrecarga, angústia. E ela veio colocar que ela estava se sentindo prensada pela situação e aberta para algo que pudesse ser feito. Eu havia comentado que tinha a ver com a questão espiritual dela, porque uma série de questões ao mesmo tempo, como que fechando a plaquinha de saída e cruzando aquele caminho onde ela parecia que ficava parada ali. E isso tem a ver também com
distúrbio de congestão e de inibição. Porque se eu preciso fazer um movimento em favor do bem, direcionado para mim, para uma necessidade que eu tenho de uma conversa amorosa com a minha célula, de um direcionamento feliz, mas que tenha base num querer real e estimulado no bem, eu não posso esperar alguém do meu lado fazer para eu desinibir e fazer aquele movimento. Eu tenho que pegar e fazer. Porque se eu espero o Joãozinho fazer para que eu desiniba e tenha coragem de fazer esse movimento, eu vou paralisar ali e vai ficar prejudicado esse esforço meu. E quando eu me disponho a fazer um movimento, eu estou me abrindo para reharmonizar algo que estava congestionado em mim e para sanar uma inibição infeliz que me prejudica de assumir o compromisso e de fazer aquilo vingar fluxo e vingar. Haja visto que, quando eu, por timidez, paro no movimento que eu deveria fazer, aquilo corre por minha conta. É um mau uso que eu faço da minha própria energia, que é uma energia preciosa que eu preciso canalizar para algo nobre, elevado, e que se eu estaciono numa realidade de introversão diante daquela situação, eu caio em omissão e sou categorizada como mausante daquela realidade preciosa que foi me dada a título precário, como empréstimo. Porque a energia em si, ela é um empréstimo. E nessa via, eu movimento essa força emprestada para produzir amanhã 1000 por 1. Como ressoava o Cristo. Tinha uma pessoa que havia comentado que estava com dificuldade numa situação de relacionamento com outra pessoa, que ele sentia que ela estava sendo maldosa numa questão que precisava resolver pontual. Eles conhecidos um do outro. E ele veio queixoso que ela estava agindo com má fé e que ele deliberaria tomar providência, porque ele estava formando para advogado e ele iria ajudar quem merece. Quem tivesse indisposto ao movimento de reciprocidade para com ele, ele ia aplicar o olho por olho, dente por dente. Mas é essa questão. Quando alguém faz algo de má fé para comigo, é essa pessoa mesma que precisa da minha ajuda. Porque quem é recíproco ao meu movimento, está bem. Aquele que retorna com tranquilidade a minha tentativa de um bom relacionamento, que interage comigo num nível de equilíbrio mínimo e lucidez, esse está aberto para o movimento. Mas aquele que
me tropeça, arma uma armadilha para mim e faz um movimento para me desestabilizar pelas costas, esse é que eu preciso ter um olhar diferenciado para ajudar mesmo, para estender minha mão. Porque o Cristo já dizia, apesar de eu ainda não ter aprendido até hoje, estou tentando, mas ainda não aprendi, mas há mais de 2000 anos o Cristo diz que não há virtude em amar quem me ama, em fazer o bem para quem me retorna. Porque o pagão faz isso. Quem não conhece o Cristo faz isso. O diferencial, o exercitamento da virtude é amar meu inimigo, fazer bem a quem me odeia, orar por quem me persegue, inimizade perseguidora, perseguição gratuita. Quem olha para mim apenas com interesse, imediatista, esse eu estendo a mão para ajudar, diferenciadamente, porque é isso que precisa. Uma moça tinha comentado que alguém que ela conhecia, que era uma jovem, ainda nova, que estava no centro da cidade, em frente a uma loja, amamentando o recém. Ela, na verdade, estava grávida. E estava grávida já, fase adiantada, e o pai, o ex-namorado, não aceitou o término do relacionamento e deliberou que ia assassiná-la. Ele disse que ia se matar e matar ela depois. Mas como ele não teve coragem de se matar, ele pegou um punhal e foi sobre ela. E no que a faca pegava no peito dela, ia voando leite. O leite ia pelo ar, a fluxo, varando o ar. E o sangue em borrifo explodia ao vento. E essa moça desencarnou e a outra comentava que isso ficou na mente dela, essa imagem, e que ela levou isso com ela. E que ela estava tendo sonho onde ela via essa moça e estava procurando fazer oração por ela. E aí eu falei para ela, mas o rapaz que assassinou precisa mais de você do que ela. Porque ela, sendo vítima da situação, ela já está mais aberta a alinhar com a luz. Mas ele que fez isso com ela, ainda grávida, num desatrelo passional grave desse, é que precisa da luz, da oração, do amor, da intercessão. É esse que eu tenho que estender a mão para ajudar. E ela dizia, eu tenho dificuldade com ele ainda, de perdoá-lo, de ajudá-lo. Mas ela está cônscia que é a ele que ela precisa direcionar o esforço de estender a mão, para que ele possa sair da situação passional que ele está e vislumbrar um caminho de expiação, de reajuste que o aguardaria. E também
ter força para realizá-las. Quando esse caminho chamar, para que ele vá ao encontro, tenha força para ir ao encontro desse caminho e para, no reencontro do palco onde ele deliquiu, fazer melhor, vencer a si mesmo.